Que coisa linda, né, gente? Maravilha. Deus seja louvado. Saudade aí do coro Boas Novas, do nosso culto. Saudade dos nossos corais aí, dos nossos cultos. Em breve, em nome de Jesus, nós estaremos com todos eles aqui novamente, adorando ao Senhor, juntos, em nome de Jesus. Igreja, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16. Nós temos meditado aí durante algum tempo nesse livro de Êxodo, por pensarmos neste ambiente que esse livro vive e no ambiente que nós vivemos, esse ambiente que o mundo, que o livro viveu, né, Moisés e toda a sua turma, e aqui fazer uma comparação, um paralelo daquilo que nós estamos passando. E confesso aos irmãos que eu já li esse livro diversas vezes, mas ao momento que você se depara e debruça e mergulha em cada palavra, em cada circunstância, você vai vendo como a Bíblia ela é atual, como ela é para hoje. Parece que foi o jornal que saiu agora, meio-dia, e a gente vai vendo como ela se aplica na nossa vida de uma forma tão intensa. Nós vamos pensar nesse texto a partir de Êxodo, no capítulo, eu falei 16, mas no capítulo 15, vou voltar só um pouquinho, só para trazer aqui para vocês o contexto um pouco mais amplo, e aí a partir do versículo 23, Êxodo 15, a partir do 23, aí vamos entrar no 16 e vamos parar no versículo 10 do 16, que diz assim, Êxodo 15, 23, então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? E ele chamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali deu o estatuto e a ordenação, e ali os provou. E disse, se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades que porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Eli, e ali havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali acamparam junto às águas. E partindo de Eli, toda a congregação dos filhos de Israel veio do deserto de Sim, que está entre Eli e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos o pão até fartar, porque nos tende tirados para este deserto, para matardes de fome e toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá a colher cada dia, uma porção para cada dia, para que eu veja se ainda em minha lei, se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouvi as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra o Senhor?
Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Portanto, o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele, porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: diz a toda a congregação, aos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles vieram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Só até aí, vamos orar. Pai, nós clamamos pelo poder que há no nome de Jesus. Deus, que o Senhor nos dê a orientação por meio da Tua palavra e nos faça vencer na nossa travessia, ó Deus, desse deserto em que o mundo atravessa no dia de hoje, ó Deus. Nós pedimos, nós contamos com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua orientação, com o discernimento espiritual, ó Deus, para que nós possamos colocar em prática tudo isso que nós acabamos de ler e ouvir. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vimos aqui, alguns domingos atrás, que o povo sai do Egito. Faraó tenta negociar de todas as formas, e por meio daquelas 10 pragas, eles acabam sendo liberados. E aí chegam diante do mar. Nós passamos pela travessia do Mar Vermelho, há uns 2 domingos atrás, onde Deus leva aquele povo para um beco sem saída. Falamos sobre isso aqui há 2 semanas atrás. Agora, o texto em que nós acabamos de ler é um pouco depois desse grande evento, um dos maiores eventos para Israel, e ouso dizer, para alguns teólogos, o maior evento na história de Israel, que foi o povo passar pelo Mar Vermelho. Logo depois, 3 dias depois, você vai retornar um pouquinho o texto, você vai ver Miriam, Moisés celebrando, louvando ao Senhor, porque eles passaram pelo mar, foi aquela vitória, foi uma coisa linda que a gente celebra até hoje. Não só o povo cristão, mas o povo judeu também comemora, celebra esse momento. Nós passamos pela Páscoa, semana passada, não a Páscoa judaica, mas a Páscoa cristã, mas que faz alusão a esse tempo. E agora chegamos nesse texto, onde pouco depois deles saírem cantando, adorando ao Senhor pela grande vitória, eles se deparam com a escassez do ambiente. Começa a faltar água. Eles, depois de uma caminhada de 3 dias, eles sentem que por onde eles passam não havia água. E é um grande desafio faltar água para uma multidão de quase, ou mais de 2 milhões de pessoas, por aí, dentro de um deserto, e eles começam então a reclamar. Moisés, o líder, vai lá e ora ao Senhor, e o Senhor, misericordioso, ouve o clamor de Moisés, e traz ali a Moisés uma resposta. Moisés, fala para esse povo me seguir, Moisés, fala para esse povo me ouvir, Moisés. Então, logo em seguida, eles se deparam com 12 fontes de água e 70 palmeiras. A gente vai ver que o texto, como nós acabamos de ler, que esse povo, depois de sair desse mini oásis, ter a sua sede suprida, eles caminham mais um pouco e se deparam com a fome. E, novamente, repete-se o ciclo vicioso da cabeça de um escravo recém-liberto. Eles começam a reclamar novamente. Moisés, eu estou com saudade da panela de carne do Egito. E começa ali novamente aquela ladainha, novamente aquela reclamação. E Moisés mais uma vez clama ao Senhor, e o Senhor então manda pão e carne, carboidrato e proteína para o povo. Deus, o seu amor imenso, Ele traz ali por meio da sua graça,
resposta para aquele povo. Provavelmente você já ouviu esse texto, você já viu as aplicações desse texto diversas vezes na escola bíblica dominical, já estudou esse texto em algumas vezes na sua devocional. Esse texto nos ensina tantas coisas. Ele nos ensina, por exemplo, que o deserto da vida, ou os desertos da vida, nos levam, por muitas vezes, a fazer com que a dificuldade se torne maior do que a solução. O problema, ele cresce tanto que nós nos esquecemos da potência que nós temos em Deus e da potência que nós somos em Deus. Esquecemos de muita facilidade quando nós passamos por algumas lutas. O texto também nos ensina que na hora da fome, da necessidade, a nossa visão de mundo, ela fica distorcida e até mesmo fantasiosa. Eles falam, quem me dera morrer na mão do Senhor lá no Egito. Que coisa esquisita que eles falam. Como assim Deus queria matar vocês lá no Egito? Então a gente começa a divagar, a gente começa a distorcer, a gente começa então a pensar coisas que não existem. O texto também nos ensina que nos desertos, Deus está pronto e apto para ouvir o nosso clamor no meio das lutas e dos desertos. Deus está pronto a nos suprir diariamente, por meio do pão, por meio das 12 fontes de água, por meio da carne. Nós vamos ver também nesse texto, e esse texto nos ensina, que Deus supre as nossas necessidades não somente físicas, mas as nossas necessidades emocionais. Quando ele fala assim, eu vou mandar o pão, está um pouquinho mais lá na frente, é o pão diário. Não adianta tentar juntar o pão para o outro dia, que ele vai estragar e vai dar bicho, vai ficar com cheiro ruim. Ele está querendo tratar as nossas emoções, as nossas ansiedades, está querendo tratar a nossa ganância, está querendo tratar os nossos medos, a nossa falta de confiança nele. Nós vamos ver também que Deus, versículo 8, ele nos ensina que por meio das nossas queixas, as nossas queixas, elas vão mostrar que o fim último dela, o final das nossas queixas, estão sendo direcionadas a Deus. Moisés diz, olha, não é contra nós que vocês estão reclamando contra Deus. E aprendemos que todas as vezes quando nós reclamamos, você não está reclamando da falta d'água, você não está reclamando da falta de comida, você está reclamando da falta da provisão de Deus para a sua vida. E você está direcionando a sua crítica a Deus, porque Ele não foi um Deus para suprir as suas necessidades. Nós vamos ver aqui, eu gostaria de destacar, apesar de todos esses ensinamentos, eu queria destacar algumas coisas aqui para você botar na sua vida, quando nós atravessamos os desertos. Coisas que se destacam, além dessas que eu citei aqui, especificamente, está lá nos capítulos do versículo 15, nos versículos do capítulo 15 e dos 16, onde eles se deparam com a ausência logo após uma grande bênção de Deus. E esse povo, quando se depara com a falta d'água, ou com a falta da comida, a escassez, a mente de escravo que eles tinham ainda, porque Deus os libertou da escravidão, mas aquela escravidão emocional e mental ainda estava na cabeça deles. E eles vão com essa mentalidade de escassez para o deserto. Eu queria pensar com vocês, queridos, para a gente ter cuidado, parar e pensar diante das lutas que se apresentam todos os dias na nossa vida. Estarmos conscientes de que nós temos um deserto para atravessar e para chegar a Canaã celestial. E dentro desse deserto em que nós temos que atravessar a cada dia, uma hora é um mar, outra hora é um rio, outra hora é o deserto em si, nós vamos enfrentar esses desafios. E que nós precisamos buscar mais estabilidade. Precisamos buscar mais equilíbrio, gente. É impressionante um povo que uma hora está louvando a Deus, outra hora está reclamando de Deus. É logo assim, de um dia para o outro. Não demora muito.
se depara com um grande milagre de Deus, e logo em seguida estão reclamando. Igreja, esse texto de Êxodo, e depois nós vamos ver Levítico, e também Números, nós vamos ver como nós temos essa tendência humana de focar naquilo que é ruim. Se tivermos aqui uma parede completamente pintada, de branco ou de preto, e de repente no meio tem um pontinho ali branco, o seu olhar vai lá. E se a parede for branca, o pontinho preto, o seu olhar vai no preto. E esse povo, diante dessa instabilidade, eles esqueceram facilmente a promessa que Deus tinha para eles. Olha, eu vou tirar vocês do Egito e eu vou levar vocês para Canaã. É isso, pronto. Promessa de Deus dada é promessa de Deus cumprida. Mas esse movimento de desequilíbrio que vem diante dos momentos de fome, de sede, ele tende a nos fazer tomar atitudes, falar coisas que machucam os outros, que desestabilizam o ambiente, que causam confusão com base na nossa confusão mental, cara. Porque não fazia sentido algum eles estarem temendo diante de tudo aquilo que eles já tinham visto, gente. Não fazia sentido. Igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus havia acabado de tirar aquele povo de uma opressão tão forte, tão maligna. Eles passaram pelo milagre do mar de uma forma tão linda. Logo em seguida, eles se deparam após o milagre de Mara, onde Deus coloca a água amarga, a água doce, e os leva para uma fonte, 12 fontes de água, e ainda assim eles estão ali reclamando. E reclamando com base em argumentos, em crenças, em conhecimentos distorcidos, de uma mente desorganizada, trabalhando com pressupostos fantasiosos. É importante, gente, a gente parar diante das lutas que aparecem na nossa casa, no nosso dia a dia, diante das escolhas que nós estamos tomando, aquilo que eu tenho como conhecimento de verdade, aquilo que pauta a minha fala, o meu discurso, as decisões que eu estou tomando, até mesmo a minha relação com Deus, é verdadeiro? Essa crítica que eu trago, essa revolta que há dentro de mim, faz sentido? Que panela de carne é essa? Do Egito? Você está louco? Vocês estão vindo de um lugar onde vocês estavam apanhando, de um lugar de opressão. Que argumento é esse? Se pararmos, gente, com todo o nosso coração e com toda a sinceridade, diante das lutas em que nós enfrentamos, pararmos aquilo que nós estamos pensando como verdade, como atitude, como procedimento, olha, é isso aqui que eu vou fazer, porque eu creio que é isso aqui. E de repente você tem a oportunidade de chamar um físico, um matemático, um médico, um psicólogo, pessoas de áreas específicas, e vamos discutir essa tua ideia. Será que você conseguiria debater com argumento e defender a sua tese até o fim? Chamar ali um teólogo e você defender que você lá no Egito tinha suas panelas de carne? Será que a gente consegue isso? É o tempo todo fazermos essa reflexão diante dos nossos problemas e diante das nossas possibilidades e pensar se aquilo que nós estamos tomando como ponto de vista realmente é verdadeiro. Esses homens, esse povo, não estava pautado
na orientação que Deus tinha dado para eles. Eles não estavam pautados na promessa de que Deus tinha dado para eles através de Moisés e através de Abraão lá atrás. Então, eu queria pensar com vocês que as primeiras coisas que nós devemos fazer, uma reflexão diante das lutas que nos aparecem, diante do deserto que nós atravessamos, diante da pandemia que está aí, diante das incertezas que estão surgindo. O que te faz caminhar? O que te faz prosseguir? O que vai te fazer atravessar esse deserto? Qual é a fé que você tem? Da onde ela vem? Falei aqui, algum tempo atrás, que uma das palavras mais fortes que nós temos na psicologia é a palavra depende. Depende. As nossas decisões, elas, por muitas vezes, dependem se você está com sede ou se você está com fome. Talvez você tomaria uma decisão diferente se você tivesse acabado de almoçar, ou se você tivesse tido uma noite de sono agradável. Depende das nossas decisões, daquilo que nós temos como fé e certeza. Deus quer caminhar aquele povo por meio da sua promessa, e Ele vai dizer isso aqui. Fala para esse povo, Moisés, escutar a minha voz. Fala para esse povo, Moisés, se pautar nos meus conhecimentos. Fala para esse povo, Moisés, ter em mim o norte da sua vida, e aí eles vão encontrar cura para suas enfermidades. Primeira coisa que eu gostaria de pensar com vocês aqui, à luz do texto que nós lemos. Igreja do Senhor Jesus Cristo, buscarmos estabilidade em Deus, na palavra de Deus, convicção nas nossas ações, por meio daquilo que Deus te orientou, daquilo que Deus mandou você fazer, e não nas circunstâncias, não no momento em que você está vivendo, não naquilo que você está vendo no terreno, mas aquilo que Deus te mandou fazer, naquilo que Deus te orientou. Essa é a primeira coisa que nós vamos extrair dessas histórias. O que Deus mandou você fazer e que você ainda não fez? Talvez a confusão esteja aí. Segunda coisa que nós vamos ver nesse texto, versículo 3 do capítulo 16, diz: disseram os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos junto à panela de carne e comíamos sem fartar. Eu queria fazer um outro destaque nesse versículo aqui na sua vida. Sabe por que às vezes a gente está tão desequilibrado emocionalmente, e a gente não sabe exatamente o que fazer, e começamos a reclamar, e sem orientação, vivendo em pressupostos fantasiosos, como esses aqui? É porque falta em nós, em muitos casos, a gente fechar um ciclo, encerrar. O deserto, ou melhor, o Egito ficou para trás. Para de ficar pensando nas panelas de carne do Egito. Primeiro porque isso é fantasioso. A gente costuma olhar para o passado, assim, oh, minha vida, lá em 1900 e não sei quando, né? A minha infância, alguns de nós entram num saudosismo. Sim, era aquele tempo, eu era feliz. E a gente fica retomando coisas do passado, e não, olha, você está em 2021, é outro tempo. Isso acontece com algumas pessoas, é claro, com ninguém aqui, nem você que está em casa, você vai passar esse link para alguém que acontece isso. Pessoas que ficam presas a relacionamentos do passado. Aqui eles estão com saudade da panela de carne, outras pessoas ficam com saudade. Ah, mas a minha namoradinha, lá de... É claro que, né, você não vai falar isso agora, né? Mas algumas pessoas que já passaram por outros relacionamentos,
de vez em quando vem ali o pensamento da panela de carne. Acabou, meu irmão. Acabou esse Egito, não tem mais isso. A sua panela de carne é essa que está do teu lado agora, meu irmão. Pode ser que talvez não tenha tanta carne, nada meia magrela, né? Ou tenha carne demais também. Mas é a sua panela. Esquece a panela do Egito, cara. Fica a dica aí. Você vai dar mole aí, vai, ó. Tem outros. E aí pega um pouco aqui na turma aqui da igreja, que vocês, principalmente na carreira que precisa do deslocamento, da transferência, é muito comum eu ouvir isso aqui, muito comum. Pastor, olha, eu fui lá na cidade tal, lá era uma cidade legal, olha aí, eu servi lá não sei aonde, lá tinha um rio, não sei o quê. Aí fica aqui, lembrando da cidade de lá, não sei de onde. Você não está mais lá na cidade, não sei de onde. Eu tenho saudade do meu Belfor Roxo, eu tenho. Mas não estou mais lá, gente. E a gente fica caminhando com essas panelas na cabeça e não se desprende, não fecha o ciclo, e acaba com isso. E aí, Deus quer fazer algo novo para você aqui, Deus quer te levar e você viver algo do presente, do aqui e agora, e você fica voltando lá para trás, fica lá no passado, num pensamento distorcido, desorganizado, desequilibrado, fantasioso. Então, eu queria que você colocasse no seu coração aquilo que a palavra de Deus nos diz em Isaías 43, diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem as considereis, eis que faço coisa nova na sua vida. Era isso que Deus estava querendo fazer na vida do povo de Israel. É isso que Deus quer fazer na vida de muitos aqui, outros que estão em casa. Mas nós ficamos presos a um passado de outrora romântico e bonito e que não existe mais. E que nós temos que viver o hoje, temos que viver o agora, o aqui e o agora. Esse povo tinha ciclos abertos e por isso não esquecia do seu passado. Terceira e última reflexão que eu queria trazer para vocês nessa noite: a caminhada no deserto. A travessia do deserto. Deus quer nos trazer estabilidade. Deus quer que você feche ciclos do passado. Deus quer mostrar para você e para a sua vida, para a nossa vida, a sua bondade, a provisão que Ele tem para cada um de nós, independente daquilo que estiver faltando. A mente de escassez, de falta, ela tende a nos querer roubar a alegria de vivermos aquilo que Deus tem nos dado aqui e agora. Deus vai falar por 2 vezes a palavra prova, no versículo 15, no capítulo 15 e no capítulo 16, Deus está provando o povo através da provisão da água, do pão e da carne. Deus quer provar aquele povo lhe dando e provendo aquilo que eles necessitavam, para ver se de fato aquele povo estava amando a Deus, estava de fato querendo servir a Deus. Deus traz para eles a provação e trazendo para eles também, provendo para eles também toda a água, o pão e a carne, para tentar ali então suprir as suas necessidades, as suas carências, as lacunas que a vida deixa na vida, as lacunas que trazem e nos provoca essa falta de fé, essa desorganização. Eu queria que você pensasse comigo nesse terceiro tópico, que Deus ele está pronto a prover as nossas necessidades, para que por meio de, quando nós estivermos vendo essa provisão chegando na nossa vida, nós possamos passar a depender dEle e colocar nele
completamente a nossa confiança. Deus fala assim, olha, eu vou mandar o pão diário. Não adianta guardar para o outro dia. Para que vocês aprendam a confiar em mim. Eu vou mandar no outro dia. Calma. Essa sociedade ansiosa em que nós vivemos, que quer guardar o pão de hoje para próximas gerações. Deus fala assim, calma, esse pão aí, se você guardar, ele vai estragar. Vai cheirar mal. Calma, aprenda a depender de mim, a depender do meu poder e do meu amor por vocês. Deus mostra ali, por meio daquele pão que cai todos os dias, daquela carne que serve para eles todos os dias, para que aquele povo aprendesse de uma forma definitiva que nós servimos um Deus que supre as nossas necessidades. Um Deus que vai até nós com o seu amor e graça e derrama o seu favor na minha casa, na sua vida, na vida da nossa família. Aprendermos que esse Deus que supre as nossas necessidades é um Deus que quer ter comigo e contigo um relacionamento diário. Que não adianta você tentar estocar o maná. Não adianta você tentar fazer uma leitura bíblica para o mês todo. Não adianta você pensar que você vai fazer uma oração e aquela oração vai dar para a semana toda. Tem que ser um maná fresquinho, diário. Você entrar na presença de Deus e buscar a sua face em oração. E receber o pão vivo que desce do céu. E beber da água que Jesus disse para aquela mulher, que jamais você vai ter sede. É através desse pão diário, da dependência desse pão diário. Igreja, você que está nos ouvindo em casa, essa nossa travessia, encontraremos momentos em que vão faltar coisas. Estamos vivendo numa crise sanitária, faltando tantas coisas, vacina, medicamentos, leitos. Diante da escassez, da crise, da luta em que nós vivemos, Deus quer falar para você que está aqui, deixa eu prover na sua vida. Faltou alguma coisa hoje na sua casa? Faltou ontem? Deixa que eu vou cuidar. Deixa que amanhã eu tenho mais pão para você. Essa talvez seja a grande lição do deserto. Confiar em Deus. Acreditar nas suas promessas. Saber que Ele está no comando. Não duvidar. Porque esse foi o grande erro do povo de Israel. E esse não pode ser o nosso erro. A ansiedade, o medo, a instabilidade, o desequilíbrio, a desorganização, não pode ser o nosso erro. Olhar para o passado, acreditando que ele é melhor do que o hoje. Esse hoje que você está aqui vivo, respirando, é melhor, o passado é melhor, esse passado que nem existe mais. Em nome de Jesus. Deus quer trabalhar na sua vida, no seu coração, essas palavras de murmuração, de escassez, de fracasso, pautadas numa lógica completamente distorcida, que não faz sentido. Crenças falsas,
Ele quer trocar e encher o seu coração de confiança. Essa confiança que é nutrida diariamente por meio da sua intimidade com Ele. Ao colher o maná, ao estar diante desse Deus de amor, diante da sua provisão, do seu milagre, e acreditar que amanhã terá mais provisão, terá mais milagre. E eu queria encerrar esse texto dizendo algo que acontece fantástico. Versículo 8, 9 e 10. O 9 diz assim: depois disse Moisés a Arão: diz a toda a congregação, aos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque Ele ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação e aos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor, aleluia, apareceu em nuvens. Chegai-vos a Deus, e olhem a glória do Senhor. E aqui está resolvido o problema. O maná começa a cair, a carne vem voando, a água que era amarga fica doce. Chegai-vos a Deus. Quando Deus fala isso para Moisés, Moisés passa para o povo, Ele está dizendo: olha, vocês estão longe de Deus, chegai-vos a Deus, e vejam a sua glória. Igreja, você que está em casa, você que nos visita nesta noite, o segredo para atravessarmos o deserto e vermos todas as nossas necessidades sendo supridas diariamente é essa aproximação a Deus, essa intimidade de colher o maná todo dia fresquinho, esse desejo de sair da tenda, sabendo que lá vai ter, lá fora tem o maná, e buscar a Deus, o pão vivo que desceu do céu, Jesus. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Feche os seus olhos. Pai, Deus, nós sabemos que esse povo do deserto, ó Deus, em muitos casos, ó Deus, não diferenciam de nós, ó Deus. Esses exemplos, ó Deus, que eles viveram, ó Pai, por muitas vezes são replicados, ó Deus, em nós e através de nós. Quantas vezes, ó Pai, o Senhor abre o mar, quantas vezes, ó Deus, o Senhor faz o pão cair na nossa mesa, e nós continuamos ali, ó Deus, a lembrar de coisas de outrora, sentirmos saudades, ó Deus, de coisas que de fato não foram boas. Espírito Santo, ajuda-nos a ter uma semana, ó Deus, um caminhar, ó Pai, nos aproximando cada vez mais perto de Ti, com a nossa oração, com o nosso clamor, ó Deus, e não com a nossa reclamação e murmuração. Deus, ajuda-nos a buscar a Tua presença cada dia mais, desenvolver, ó Deus, intimidade contigo, a ter um coração grato, reconhecendo, ó Deus, que o Senhor, assim como fez com Abraão e Isaque, proveu o cordeiro, o Senhor também, ó Deus,
proverá para nós qualquer necessidade que possa vir amanhã, ó Deus. Ajuda-nos a fortalecer a nossa fé em Ti, em nome de Jesus, amém.